Meus amigos, sejam bem-vindos a essa série, o Evangelho segundo Jesus, segundo João, o Espiritismo e o inconsciente puro. É repetitivo que eu faço todo o início, mas faço de propósito para vocês entenderem o meu raciocínio. Como eu estou pegando o Evangelho do João, estou indo numa sequência. Nós já estamos no capítulo 18, estamos indo numa sequência, são 21 capítulos que tem esse Evangelho. Estamos indo para que você possa entender por que eu escolhi o Evangelho de João. Escolhi pela tradução do Ferreira de propósito, por isso que quem pegar a Bíblia do Ferreira vai encontrar isto como está lá escrito, por isso que eu estou repetindo, porque é o mais espiritualizado de todos os evangelhos, por isso que eu escolhi. Porque o Evangelho do João é o melhor de você entender o Cristo. Entendendo o Evangelho de João, você entende o Cristo. Entendendo o Cristo, você tem uma ideia de Deus. Entendendo o Cristo, você conhece a essência crística que está dentro de você, a parte divina que está dentro de você. Lógico, porque Jesus diz, Ele e o Pai é um, mas nós também e o Pai somos um, só que Jesus na plenitude é a nossa ainda inicial, ainda está a forma germinal. Mas Jesus veio acordar esse reino de Deus que está dentro de cada um. O Espiritismo, que é a melhor forma de mostrar o Cristo. O Espiritismo é a chave de você entender o Cristo. Não tenha dúvida, que é a chave. E o inconsciente puro, porque é um trabalho que eu peguei do professor Jorge Andréa, que eu estou dando destaque para depois as pessoas lerem sobre o trabalho de Jorge Andréa, que é um psiquiatra que deixou um trabalho fantástico sobre essa parte do inconsciente. Ele chama a atenção desse inconsciente puro, a parte divinal que está em cada um de nós, porque essa parte precisa vir para a consciência. Eu fico imaginando quando os psicólogos trabalharem isto, os psiquiatras, os educadores, quanta coisa vai ajudar cada um de nós. Quanto. Mas a lição de hoje, dessa série, é Pedro nega a Jesus. É assim que João registrou Pedro, esse apóstolo fantástico. Aí ele começa assim, no versículo 15. Ele diz, Simão Pedro e outro discípulo seguia Jesus. O outro é o João. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele, não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquietando-se também. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. É que a lição é dita na sequência, que Pedro estava reunido ali com os discípulos de Jesus. Naquela quinta-feira, que Jesus estava ensinando sem parar ali para os discípulos, que faltava poucas horas para ele ser crucificado. Ele ensina, e tem um momento que Jesus diz, ali, confessa abertamente para eles, que vai ser crucificado, que vai ser morto. E o Pedro vem e diz que ele não aceita, que ele é capaz de morrer por Jesus.
pelo amor que ele tem, como se tivesse mais amor do que os outros discípulos. E Jesus, como sempre, aproveita todas as horas, todas as lições, todos os momentos Jesus aproveita para ensinar, porque Jesus é o mestre, que ele aceitou como mestre. Jesus vem ensinar, ele está como modelo, como professor, como mestre, como guia de todos nós, o guia da humanidade, o guia, o maior professor desse planeta. E ele vem e diz ali para Pedro: Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Ele disse para Pedro. E aí vai para aquele famoso, lá para o jardim, vai ser preso, começa a primeira julgamento lá no Enás, depois vai para o Caifás, volta e vem, quando alguém pergunta para Pedro se ele não é um dos que está acompanhando o Galileu. Ele nega, não tem. Perfeitamente nós entendemos o medo ali de Pedro. Depois ele fica ali junto do braseiro, daquele fogo, porque era de noite, devia estar muito frio. Ali naquela região, na época fria, esfria bastante, era de madrugada. E aí, de novo, ele nega. E lembrou que ele cortou a orelha do soldado e ele nega. Quando ele nega a 3ª vez, que é quando Jesus vai vindo, passa por ele, o galo canta. E Jesus olha para ele, ele olha em silêncio. Jesus, claro que não está olhando com olhar de repreensão, está olhando com olhar de compreensão. E o Pedro está entendendo a lição que Jesus deu. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Porque normalmente, às vezes, nós achamos que somos o maior, quer achar que sabe, que faz, mas na realidade é como Jesus sempre ensina: vai devagar, não julgue, porque às vezes você está julgando e vai julgar errado. Não julgue. Por isso que Jesus diz: não diga dessa água não beberei, nem desse pão comerei. Ele sabe. Por isso é que ele disse para Pedro: pois é, você está jurando esse amor todo, mas hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro sai, fica isolado. E aquele remorso, aquele arrependimento, e chora muito. O Pedro, que viveu esse tempo todo com Jesus, que assistiu cada detalhe de Jesus. O Pedro, que estava reunido umas vezes com Jesus e os discípulos, e Jesus pergunta para eles: o que é que o povo diz que eu sou? Aí uns diz: o senhor é Jeremias, é Elias, vai dizendo vários. Um profeta qualquer, ele diz: e vocês acham que eu sou quem? Um fala que é profeta, outro diz. E o Pedro diz para ele: você é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus chama a atenção que não foi a carne que disse ele, mas Deus que disse através dele. Ele foi instrumento de Deus, ou seja, da essência divina que falou naquele instante. O Pedro é quem primeiro definiu Deus como Cristo, o Filho de Deus vivo, que ele chama a atenção para isso. Então aquele Pedro, destemido, corajoso, que quando Jesus vai preso, pega a espada e arremessa no soldado, bateu para matar, porque o soldado se afastou, só perdeu a orelha. Mas a espada era para matar. Que Jesus coloca a orelha e manda: Pedro, embainha a tua espada, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse Pedro que veio isso tudo, que depois vai mostrar, quando o Pedro, Jesus é crucificado, mas era importante o Pedro, porque o Pedro ia ser a liderança. A liderança é importante porque a liderança estando bem, os subordinados também têm influência. Por isso que é muito importante fazer prece para as lideranças. As lideranças da tua igreja, do templo evangélico, do centro espírita, faça prece para a liderança, porque às vezes as lideranças se perder, pode perder o grupo. Às vezes, então é importante que a liderança não se perca, não se afaste do Cristo hora nenhuma. E o Pedro, ali Jesus tinha sido crucificado, é como batesse um desânimo para ele: eu já neguei o mestre, o que é que eu posso fazer?
Eu jurei, mas eu neguei. O mestre já foi. Era o sonho bonito nosso, foi embora. E ele vira para os discípulos dele, que Jesus já tinha sido crucificado, ele diz, eu vou pescar. E os discípulos dizem, também vou. E foram pescar. E eles voltam, de noite, aquela pescaria volta, e vê um homem na praia, andando. E o homem diz, filhinhos, o que é que vocês têm para comer? E eles dizem, não pescamos nada. Aí ele diz, joga a rede para o outro lado, manda jogar. E ele joga a rede, e a rede vem com a quantidade imensa de peixes quase rompe a rede de pescar. E quando João diz para o Pedro, é o mestre, e o Pedro veste a túnica e pula na água e vai na direção de Jesus, e eles arrastam os peixes que estavam próximos, e chega lá, e Jesus, como sempre, para ensinar, está um braseiro, e lá o peixe e pão, e começa a conversar com eles. A lição. Jesus não perde o tempo da lição. O braseiro, e ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Porque o Pedro jurou amor daquela vez, como se tivesse mais amor do que todo mundo. Tu me amas? Claro que eu amo, Senhor. Ele diz, vai apacentar minhas ovelhas. Pergunta de novo, tu me amas? A segunda vez, e o Pedro de novo. Pergunta a terceira vez, e o Pedro quase que emocional, o senhor entende tudo. E ele entende porque Jesus está perguntando 3 vezes. Mas normalmente o Pedro, quando encontrar Jesus, pensou que Jesus ia dar lição de moral para ele. Mas não, Jesus não ia dizer você me traiu, você fugiu, você... Não, ele vai dar coragem para os discípulos, que ele sabe que a luta é muito grande que está reservado para cada um. E aí o Pedro entende, o braseiro era simbolizando lá naquele fogo que Pedro estava, e ali naquele fogo, junto aquecendo, ele nega Jesus 3 vezes, escuta o galo cantar. Agora de novo ele está ali naquele braseiro, conversando com o mestre diz, vai apacentar minhas ovelhas. É aí que o mestre chama o Pedro para ser pescador de almas, de homens. E o Pedro se transforma naquela figura fantástica, o braço direito do cristianismo nascente. O Pedro ia ser o grande comandante daquele início. Ia levar o ensinamento de Jesus até as últimas consequências. Ah, o ensinamento do Pedro, esse gigante que nós precisamos. A história do Pedro dá, de uma forma tímida, você olhar para você mesmo. É você, às vezes, que é arrogante, mas você precisa ter humildade, como o mestre ensina. É você que tira uma de valente, e Jesus dizendo, embainha a tua espada, que não é esse o caminho. É você que nega. Ele diz, apesar de você negar, mas eu continuo acreditando em você, eu acredito nas suas possibilidades. Ele chamando a atenção disso, que acredita. Jesus, o Pedro é como se fosse a história nossa. É o Pedro que desanimou e depois Jesus faz voltar o ânimo. Jesus mostrando que ele, como disse para os discípulos lá atrás, eu estarei com vocês até os últimos tempos. Eu estarei. Ele vai acompanhar. E Jesus vai acompanhar todos os seguidores. Não é só os discípulos. Você, sendo seguidor do Cristo, fique certo que Ele não te abandona. Mas você, para ser seguidor do Cristo, você tem que seguir, não do teu modo, seguir do modo que Jesus ensinou. Do modo que Jesus ensinou, entra na frequência do Cristo. Ou seja, perdoa mais, treina mais humildade, mais paciência, mais resignação. Serve mais, porque Jesus diz, eu vim aqui para servir. Faz caridade, que Jesus era um campeão de caridade. Treina mais compaixão, que Jesus era um campeão de compaixão. Jesus tinha um olhar muito agudo para os sofredores, para leprosos, cegos, obsediados, surdos, mudos, aleijados. Jesus estava sempre
indo em socorro dessa gente. É como se ele dissesse para nós: vai tendo compaixão onde tem sofrimento, onde existir o sofrimento, talvez seja o lugar próximo de você estar, mas faça o trabalho em nome do Cristo. Se você estiver fazendo bem, não pense que você é o autor do bem, você é apenas instrumento, porque o bem faz parte das virtudes divinas, você é o instrumento das virtudes divinas, você apenas vai ter a paz de usar bem as possibilidades do bem. Quando você fizer caridade, você não vai achar nada demais, que a caridade é virtude divina, você é apenas instrumento das virtudes divinas. E Jesus convida cada um para tomar o caminho dele. Por isso que ele dizia: então segue-me. É assim que Jesus foi dizendo com cada discípulo dele. Foi assim que Jesus falou com Mateus: segue-me. Foi assim que Jesus foi chamando cada um deles. Chamou Pedro para seguir. Foi assim que Jesus vai chamando cada um: segue-me. E os seguidores do Cristo, nós sabemos que hoje comanda uma legião imensa de espíritos ajudando na terra. Você, meu irmão, às vezes não acredita nas suas possibilidades. Acredite. Você tem essência divina dentro de você. Para você ser seguidor do Cristo, não precisa você ter títulos especiais, ter riquezas, ter posições sociais de destaque, ser conhecido, ter fama, não. Só precisa ter boa vontade, só precisa querer e fazer isso de uma forma natural. Não é isolar dos seus parentes, dos seus amigos, de sua casa. Seja bom com seus familiares, com seus amigos, seja bom profissional, mas fique atento para ser um instrumento de Deus. Instrumento de Deus será um seguidor do Cristo, porque Jesus veio falar de Deus. E Jesus, falando de Deus, para que acorde o Deus que está dentro de cada um de nós. E acordando essa essência divina, com certeza você poderá fazer coisas que você não acredita. O Pedro é uma grande lição para todos nós. Aquele sujeito valente, pescador rude, depois se transforma nessa figura fantástica, ao ponto de quando Pedro, já velhinho, ia ser crucificado, então ele diz para os verdugos: já que eu vou ser crucificado, eu não tenho condição de ser crucificado igual o mestre. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não tem condição de ser crucificado igual o mestre. Eu fico imaginando a festa do Pedro quando passa para o outro lado. Milhões de pessoas parabenizando por ele não ter aproveitado o momento da sua reencarnação, recebido pelo próprio Cristo como um grande trabalhador desse caminho que iria ser conhecido como cristianismo. Você também é convidado a ser trabalhador do Cristo, mas para ser trabalhador do Cristo não precisa ter denominação especial, basta você se abrir para as lições do amor, do bem, da caridade, da fraternidade, da bondade, porque nós já perdemos muito tempo e agora peça a Deus, como eu peço para mim, que Deus dê sabedoria para que eu possa usar bem esse resto de reencarnação que cada um de nós temos. Que Jesus abençoe você, sua família e esse Pedro, esse mestre também, que dá uma lição fantástica, que nós podemos aprender muito. A negação do Pedro faz com que ele cresça. Então, seus erros, em vez de você fixar no erro, fixe na lição que esse erro lhe ensina para você avançar. Por isso que o caminho é não ficar preso no erro, não ficar com remorso, com culpa, agarrada lá atrás na culpa. Não, pegue as lições dos seus erros e avance. Mas avance na direção de Deus, avance na direção de Cristo. Que Deus lhe guarde, você, sua família, seus amigos, todos seus, que você seja um instrumento de Deus aonde você estiver e que o exemplo do Pedro
possa fortalecer o seu espírito, porque seu espírito tem um potencial imenso, porque você é filho de Deus, e o filho de Deus tem muita coisa para dar. Que Deus lhe guarde, lhe abençoe, muita paz para você, seus amigos, seus familiares. Até o próximo encontro. Deus lhe guarde, meu irmão.